Boa noite, pessoal. Bom, eu tô criando um canal, Meu Mundo no Seu Mundo, e esse canal é para falar sobre deficiências, inclusão, família, educação, etc. Eu vou começar o vídeo me apresentando e, por enquanto, os vídeos são simples, eu ainda estou aprendendo também, né? Conforme eu for aprendendo, eu vou aprimorando, vou melhorando, e daqui uns dias vai estar supimpa. Por enquanto, é o que eu tenho. Eu agradeço desde já a atenção, a compreensão de todos que assistirem, e já peço para que compartilhem, para que curtam, e, e vamos todos juntos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto que é deficiência, sobre esse assunto que é inclusão, sobre esse assunto que é tão polêmico ainda mesmo nos dias de hoje. Bom, também eu peço que, se vocês quiserem ou puderem comentar, que comentem, que falem, que façam sugestões sobre temas que vocês queiram abordar, queiram entender, queiram saber. Eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu posso passar. E o que eu não sei eu vou pesquisar para passar para vocês aquilo que eu entendi. O meu nome é Kelly, eu tenho 46 anos, moro em Franca, interior de São Paulo. Eu tenho deficiência visual congênita, sou baixa visão profunda e de extensão grave. Congênita é toda deficiência, quando a pessoa fala, eu tenho deficiência congênita, é porque foi adquirida na gravidez, tá? Dentro do útero. A mãe tem alguma doença, alguma coisa, passa por alguma situação de saúde difícil, complicada, e que afeta o bebê, tá? E fazendo com que o bebê nasça com algum tipo de deficiência, seja ela qual for. A minha deficiência foi descoberta assim que eu nasci, e é uma deficiência que não tem cura, que não tem, como diz o médico, só se for um milagre ou se um dia, por um acaso, existir alguma coisa relacionada a células tronco. Senão, por enquanto, não tem nada que cure, né? Eu fui criada, eu tive uma criação normal, uma criação muito natural, muito top, vamos dizer assim. A minha família nunca foi de me subestimar, também nunca foi de me superestimar. Eu sempre tive um convívio muito legal com os meus primos, com as minhas primas. E a minha avó, a minha família me ensinou a fazer de tudo dentro de casa. Me ensinou a lavar, passar, cozinhar. E eu nunca fui, como que eu falo, excluída dos afazeres domésticos, como eu também nunca fui excluída das brincadeiras. Enfim, isso me ajudou bastante, me estimulou muito, né? O fato da família colaborar ajuda muito no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento da criança com deficiência. Também é um assunto que nós vamos falar no decorrer aí dos vídeos, né, no meu canal. Eu comecei a conviver com outras pessoas com deficiência quando eu já tinha 10 anos. Até então eu ficava dentro de casa, era de casa para a escola, para a igreja e tal. Mas quando eu tinha 10 anos, eu fui transferida de escola, a diretora achou melhor assim, e foi aonde que eu tive contato com outras crianças cegas. Nesse período, eu conheci crianças, adolescentes, jovens, adultos cegos. A minha pedagoga era cega, a nossa pedagoga era cega também, e ela percebeu que eu tinha muita desenvoltura, porque quando eu entrei lá, eu não me choquei com isso. Mas até então eu não sabia que eu tinha deficiência. Eu achava apenas que eu era uma criança que usava óculos, né? Foi então que eu comecei a ter noção da minha realidade. Mas eu ajudava as outras crianças, porque a maioria eram cegas mesmo, né? Não tínhamos assim, muito baixa visão. E eu ajudava a levar no banheiro, eu ia ao banheiro com eles, eu ia à cantina, eu ia ao mercado, eu ia não sei aonde. E também
a nossa pedagoga percebeu que eu tinha hábito de ler e ela percebeu que eu lia muito bem. Apesar de ler muito próximo, eu lia muito bem. E eu gostava de ler, ela percebeu que eu gostava de ler para as outras crianças. Tudo que eu via, eu lia para as outras crianças. Nossa, deixa eu ler isso aqui para você. Isso era espontâneo. E eles começaram a acostumar com isso. Tudo que eles pegavam, eles punham na minha mão. Kelly, o que está escrito aqui? Daí eu lia. E eu lia muito bem, leio muito bem até hoje. Então ela me deu um rádio gravador de presente e me deu fitas. E me dava fitas cassete. E quando tinha as crianças tinham que ler algum livro para fazer prova, que era muito natural, era um hábito, né, dos professores de língua portuguesa naquela época, darem uma lista de livros para a gente ler, né, e aí nós líamos e depois fazíamos as provas. Eles não tinham muito acesso, não, aos livros até tinham, mas não tinha quem lesse esses livros para eles, eles encontravam uma dificuldade enorme para fazerem as provas e geralmente ficavam com notas baixas, né, por causa disso. Naquela época havia muita inflexibilidade, né, pedagógica. E então a dona Edna, notando que eu gostava de ler, que eu tinha essa facilidade, que eles se interessavam pela minha leitura, pela minha ajuda, ela fez esse favor, me deu esse rádio gravador e eu lia para eles. Gravava em fita cassete, ia à biblioteca, pegava os livros, pegava todos eles. Lia, gravava, entregava de volta à biblioteca, entregava a fita na mão deles, depois eles devolviam para a dona Edna, que a dona Edna deixava guardada. Se repetir algum livro, não precisa dela gravar de novo, já tem aqui gravado. Então a gente etiquetava tudo direitinho em braille, bonitinho lá, guardava. Eu aprendi o braille com 10 anos, aprendi com muita facilidade, com muita rapidez. Porém, eu não usei, porque eu conseguia ler em tinta e conseguia ler normal, tal. Não podia ser a letra tão pequena, mas eu conseguia ler. Também não precisava ampliar tanto. E eu fui crescendo, fui vivendo a minha vidinha normal, como toda criança. Eu comecei a entender as limitações das outras crianças. Eu via que algumas tinham mais dificuldade, outras tinham menos. Eu comecei a observar desde criança que dependia muito da criação que, né, que cada um tinha, de como que cada um vivia e tal. Quando eu... Mas eu enfrentava no decorrer da minha vida, né, principalmente depois que eu comecei a ter contato com outras pessoas com deficiência visual, eu encontrava algumas dificuldades, né? Tanto no meio cego, quanto no meio de pessoas que enxergam normal. Eu tinha uma... As pessoas cegas tinham o hábito de achar, às vezes, que eu me fingia de cega, para usufruir dos mesmos direitos que eles, que naquela época quase não tinha nenhum. Se fosse hoje, podia até ser, que proceder à desconfiança deles, né? Mas naquela época eu não entendia o porquê dessa desconfiança. E as pessoas que enxergam normal, eu tinha dificuldade de me entrosar, porque eu não conseguia um trabalho. Eu ia fazer entrevista de trabalho, eu não conseguia ler isso ou aquilo ou ver de longe. Quando eles percebiam que eu não enxergava de longe, a empresa não me dava o trabalho. Naquela época não existia lei de inclusão, né, lei de cotas, essas coisas. E nessa época eu passei por eu tive aquela sensação de revolta, assim, porque eu falava, poxa, né, eu nunca vou ser aceita em lugar nenhum, né, eu me sentia uma verdadeira escravizaura naquela época. Com 20 anos de idade eu saí de casa e fui morar em Ribeirão Preto, no lar de cegos, aonde a dificuldade foi maior ainda, porque lá não tinha baixa visão, eram todos cegos, e, nossa, foi muito pior. A convivência lá foi muito pior. Eles pegaram demais no meu pé, eles pegaram muito pesado na época, muito mesmo. Até hoje eu não gosto de lá, eu não consigo, eu não continuo não gostando de lá, eu tomei um certo, assim, ranço, não vou mentir, eu sou um ser humano, né? Tem uma ou outra pessoa lá que eu goste, mas eu tomei um certo... Não tenho raiva deles, não tenho, mas também não tenho vontade de voltar lá, não tenho boas lembranças, porque
eles pegaram muito no meu pé, falaram que eu fingia de cega, que para usufruir dos direitos da casa, que não sei o que que tem. E isso é crime, gente, porque são acusações sem fundamento. Se eu provar, com laudos médicos que eu tenho a minha deficiência, eu posso processar as pessoas por difamação, e só que na época eu deixei para lá e fui embora de lá, fui embora para Uberaba. Quando eu fui embora para Uberaba, eu já me senti bem melhor, fui muito bem acolhida no Instituto de Uberaba. O Instituto Cegos de Uberaba é um instituto muito grande, então tinha internos lá de todas as idades, crianças, jovem, adulto, idosos, né? E maioria baixa visão. Então lá era uma mistura boa, assim, de baixa visão e cegos. Então um entendia o outro, todos ali tinham a mesma deficiência, alguns tinham eh, eh, alguns eram baixa visão que enxergavam até mais do que eu, então eu não tive problema lá, de jeito nenhum, não tenho o que reclamar de lá, do Instituto Cegos de Uberaba. Foi uma casa que me acolheu, aonde eu aprendi muito com todos, aonde eu vi pessoas com deficiência de todas as ordens, né? Baixa visão B3, B2, B1, que depois são categorias que eu vou discutir em outros vídeos com vocês. Ali eu comecei a nadar, me tornei atleta, comecei a nadar, representei o Instituto de Uberaba na natação, né? Fui medalha de ouro, fui medalha de prata, fui medalha de bronze, enfim. Conheci muita gente fora de Uberaba, conheci gente, conheci o Rio, já conhecia Campinas, mas conheci mais cegos em Campinas. Todas as vezes que a gente ia nadar, né? Eu conhecia pessoas diferentes. É, Depois eu vim embora, eu dividi casa ainda com uma menina que morava lá também na época. Ela fazia faculdade, eu fazia magistério. Nós queríamos ter a nossa liberdade, né, de sair a hora que lá era muito gostoso, mas tinham as regras, né, e, e nós gostaríamos de ter uma vida mais livre. Então nós alugamos uma casa juntas, nós duas, e nós moramos um ano juntas. Depois eu acabei arrumando um namorado na época, fiquei grávida e vim embora, voltei para Franca. E ela terminou a vida dela lá, os estudos dela, tal. Eu fiquei sabendo hoje que ela está em Patos de Minas, parece. E, e eu vim para cá, tive meu filho aqui, aqui eu continuei a nadar, a representar a cidade, né, representar o Instituto Cegos daqui. No Instituto Cego aqui eu nunca morei, tive alguns problemas também na adolescência em relação a esse questionamento, né, essa polêmica de eu ser cega ou não. Mas depois passou, depois que eu voltei, também eu voltei mais madura e não ficava também dando muita asa, muita corda, né? Ficava na minha, ajudava dentro do possível e não ficava dando muita, vamos dizer assim, moral, né? Então, dando muita abertura, né? E representei aqui o Instituto Cegos por algum tempo. Depois eu acabei largando a natação, a gente tem que entrar para o mercado de trabalho, né, tal. Mas foram boas convivências, e uma vivência assim que me fez conhecer muitas pessoas. Gente do Rio, gente de Campinas, gente de São José do Rio Preto, gente de Barreto, gente de Araraquara, de Sertãozinho. Convivi com muita gente, conversei com muita gente. É muito bom o esporte dar essa possibilidade, né, de você ir e vir e conhecer muitas pessoas, conhecer culturas diferentes, conhecer talentos diferentes, né? Conhecer atletas que são melhores e piores que você, atletas que são iguais a você, como atletas, mas como pessoas, são pessoas maravilhosas. Ganhei muitas medalhas, tive muitas conquistas. Isso foi muito bom para mim, foi bom para minha saúde, foi bom para tudo. Depois, em 2009, entrei para o mercado de trabalho. Já existia aí a lei de inclusão, né, a lei de cotas, e aí consegui com mais facilidade um trabalho, né? Eu já tinha meus filhos, eu precisava ajudar, trabalhar para sustentá-los, né? Para poder ajudá-los da melhor forma possível. Entrei para Calçados Ferracini, trabalhei no Calçados Ferracini um tempo. Depois trabalhei na Carmen Stefanas, depois fui para o Magalu, né? Magazine Luiza. No Magazine Luiza eu trabalhei como auxiliar administrativo,
no setor de compras corporativas. Trabalhei lá por 8 anos e 3 meses. Depois precisei sair e hoje estou aqui, estou em casa, estou fazendo a minha faculdade. Eu saí do Magalu para poder cuidar da minha mãe, que está com Alzheimer, e precisou vir morar comigo. Eu sou filha única, ela não tem outra pessoa para cuidar. Eu não colocaria minha mãe, e nem vou colocar minha mãe, não pretendo colocá-la numa clínica só se um dia precisar muito, mas se Deus quiser, não vai precisar. Eu vou dar conta de cuidar dela. E é uma outra descoberta, né? Eu nunca imaginei que eu fosse dar conta de fazer o que eu tô fazendo. Tá certo que ela não me dá trabalho, assim, né? Mas não é só o dar conta fisicamente, né? É o dar conta de tudo, a parte emocional, é a parte mental, né? Tudo. Eu tô me saindo muito bem, graças a Deus. Eu estou aproveitando que eu estou em casa com ela e estou fazendo a minha faculdade, né? Pedagogia, que é o meu sonho de consumo, sempre foi. Eu nunca tive oportunidade eu sempre começava a fazer, mas sempre acontecia alguma coisa, ou situação financeira, me esbarrava na situação financeira, e aí acabava que eu não conseguia. Hoje eu tô aqui com a minha mãe, com meu filho, eu tenho 3 filhos, muito lindos, maravilhosos, são, não, assim, foi a coisa mais boa que Deus me deu, né, foram os meus filhos. E estou aqui criando esse canal para nós podermos juntos nos redescobrirmos, né? Para eu tentar ajudar de alguma forma as pessoas, orientando, mostrando, porque eu vejo ainda muitas situações que eu passo, que eu vejo que por falta de conhecimento, às vezes é por falta de vontade, sim, mas nós vamos falar sobre isso nos vídeos que vêm por aí, né? Porque existe a má vontade, existe a discriminação, existe o preconceito ainda, infelizmente. Então, no decorrer aí do canal, nos vídeos seguintes, eu vou tratar de assunto família, criança com deficiência visual na família, atuação da família com a criança, eu vou falar sobre orientação e mobilidade, eu vou falar sobre acessibilidade, eu vou falar sobre a diferença da bengala verde com a bengala branca, com a bengala vermelha e branca, eu vou falar sobre a diferença entre baixa visão e cegueira. Aliás, sobre baixa visão e cegueira eu já vou falar agora, né? Que aí a gente já encerra o vídeo e eu dou continuidade em outro assunto no próximo vídeo. Baixa visão é toda pessoa que tem uma acuidade visual, ou seja, que enxerga um pouco, né? Como eu, por exemplo. Existe o baixa visão que tem visão lateral, existe o baixa visão que tem visão central, existe o monocular, enfim. O monocular é aquele que enxerga de um olho só, ele é monocular, tá? Ele pode enxergar 100% de um olho e 0% de outro olho, ele é considerado uma pessoa com deficiência visual. Foi uma lei que foi aprovada há pouco tempo, não me lembro exatamente quando ela foi aprovada, mas foi pouco tempo. A pessoa que tem visão central é a pessoa que enxerga para frente. Ela não enxerga dos lados, então ela tem uma dificuldade de se locomover, por exemplo. Por quê? Porque ela não enxerga dos lados, ela não enxerga para cima e nem para baixo. Então, às vezes ela não vê, ela tá andando, ela não vê uma placa que tá aqui do lado, ela não vê um buraco no chão, ela não vê alguma coisinha que tá um pouquinho para cima. Por quê? Porque a visão dela é centralizada, ela só enxerga em linha reta. Então, para qualquer coisa que ela vá precisar ver, ela tem que virar totalmente a cabeça para ela poder ver, porque ela só enxerga em linha reta. A pessoa com visão periférica, que é o meu caso, ou visão lateral, que é o meu caso, é ao contrário. Eu não tenho visão de centro, eu não consigo ver o que tem na minha frente, eu só tenho visão lateral. Qual que é a diferença? A diferença é que aí eu tenho mais facilidade para me locomover do que quem tem visão de centro. Porque eu consigo ver os obstáculos do lado
embaixo e em cima, desde que eles estejam próximos, lógico, não de longe, mas eu consigo ver. Podem observar que eu tenho, o meu estrabismo ajuda muito nisso. Pode observar que eu às vezes viro o olho, né, para poder enxergar melhor. Eu fico procurando o campo melhor para enxergar, né? A pessoa com visão periférica, ela tem uma facilidade melhor para se locomover, para ler, eu pelo menos, né? E a pessoa com visão central, ela tem uma dificuldade para se locomover, uma dificuldade para ler, porém, ela tem uma facilidade de reconhecer fisionomia, que a pessoa com baixa visão periférica não tem. Eu não reconheço fisionomia, eu não vejo detalhes, entendeu? Detalhes, fisionomia, só quem tem visão de centro que consegue. Tá? Então, às vezes, uma pessoa ela tem baixa visão e não tem a visão periférica. Mas ela vê um fulano ali, a uma determinada distância, lá, o fulano. Eu não consigo saber se é o fulano, porque eu não consigo ver essa fisionomia, tá? Às vezes a pessoa com visão de centro, se ela olhar bem para frente assim, ela consegue ver uma certa distância, ela consegue até de repente ler ônibus, alguma coisa assim. Isso não significa que ela não tenha deficiência, que ela não tenha que ser respeitada enquanto pessoa com deficiência, tá? Hoje o que eu queria passar para vocês era um pouco de mim mesmo e já falar sobre essa pequena diferença que há entre a pessoa cega e a pessoa com baixa visão. Né? Esqueci de falar. Que a pessoa cega é a pessoa que não enxerga nada. Ela enxerga de 0%, ou seja, nadinha, no máximo vulto. Isso pela lei da medicina, tá? No máximo vultos, claridade, alguma coisa assim. A pessoa cega, tá bom? E a pessoa com baixa visão, ela enxerga cores, ela enxerga uma certa distância, ela tem mais facilidade para se locomover e tal. Portanto, não precisam ficar constrangidos quando virem uma pessoa cega, falar, você é cego, porque é cego, tá? É assim que se fala. Não tem necessidade do constrangimento. A pessoa com deficiência visual, baixa visão, é pessoa com deficiência visual, eu sou baixa visão. E o cego, eu sou cego. Não tem outro termo para isso, tá bom? Para fazer currículo, essas coisas, para fazer entrevista de emprego, alguma coisa assim, nós usamos o termo PCD, pessoa com deficiência, e não portador de deficiência, tá? Tem uma diferença entre portador. O portador é uma pessoa que porta alguma coisa. Eu porto a carteira de identidade. Eu sou portador da carteira de habilitação, eu sou portador disso, sou portador daquilo, nunca de deficiência. Pessoa com deficiência é pessoa, o termo correto é pessoa com deficiência, PCD, para colocar em currículo, documento, laudo, entrevista de trabalho, qualquer coisa assim, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Curtem, compartilhem, comentem e fiquem à vontade para recomendar, para compartilhar, para falar com todos e para falar comigo também. Qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer. O que eu não souber, eu pesquiso, eu leio. E outra vez, desculpem pela simplicidade, pelo nervosismo. Eu não estou habituada a gravar vídeos, eu não tenho facilidade com isso, mas eu vou aprender e daqui a algum tempo, com certeza, eles estarão bem melhores. Um beijo a todos, um abraço e fiquem com Deus.